Olá pessoal, tudo bem com vocês? Domingo, hoje é dia 22, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. O papo de hoje, pessoal, eu dei uma esfriada aqui nos domingos e durante as semanas naqueles vídeos sobre tema macro, alocação de recurso, para onde o fluxo está indo. Por quê, pessoal? Porque a volatilidade do Ibovespa e também do dólar deu uma sossegada para a parte boa, né? O dólar cedeu, o Ibovespa respirou, as ações, de certa maneira, principalmente small caps, deram uma respirada também. Mas, pois bem, temos aqui 2 semanas sem os vídeos extintor aqui do canal para tentar dar uma acalmada em todos que me acompanham. E hoje eu decidi fazer, né? Uma semana que eu acho que deve abrir muito ruim, feriado na China. Vamos ver muito ruim, que eu digo preços caindo um pouquinho, juros abrindo um pouquinho. Isso pode trazer um pouco de estresse, principalmente no começo da semana. E temos dados importantes, tem uma agenda cheia para a semana, principalmente PMI e inflação gringa, tá? Norte-americana, Tio Sam vai ficar em voga. Então, pessoal, esse vídeo aqui é aquele vídeo um pouco mais longo, é aquele vídeo que eu tento colocar para vocês aqui bastante gráfico, tá? Que acompanha os principais indicadores ou os principais índices do mundo. Qual é o foco do vídeo de hoje, pessoal? Dólar, S&P, passado de dólar, juros brasileiro, dólar brasileiro e Ibovespa brasileiro. Eu também vou comentar 2 alocações que eu fiz, tá? 3 alocações aqui, ideias de trade que eu compartilhei com vocês e principalmente com o pessoal lá do TC, né, do Traders Club, e que estão andando, né? Uma está muito ruim, foi recente, e as outras 2 estão andando de certa maneira média e a outra boa. Então o Brunão aqui vai colocar um pouco o dedo na ferida das posições mais especulativas aqui que eu tenho de curtíssimo prazo, tá? Além da minha carteira, eu também tenho carteira de previdência. Bom, pessoal, antes de falar de gráfico, vamos à agenda, tá? Então a agenda, quando eu entro na plataforma do TC aqui, segundona é o dia mais morno e é o dia onde o mercado muito provavelmente vai estar mais de olho em Brasília, mais ainda digerindo que as entrevistas do Lula não foram muito interessantes na semana passada. Essa semana aqui, o final de semana, também não foi ali doce, não tivemos nada de novidade de Brasília positiva para de repente trazer um pouquinho de juros para baixo. Então é natural a gente acordar na segunda-feira com o dólar um pouquinho lateral, talvez em alta, e os juros, mesma coisa, lateral, talvez em alta, e o Ibovespa caranguejando, não continuando esse rally que, na minha opinião, ainda tem chão. Principalmente para sua small cap, mas ele não deve iniciar na segunda. Posso estar redondamente enganado, mas a expectativa que eu tenho para o começo da semana, pessoal, é que vai ser uma segundinha bem xarope. Nosso principal driver, a principal narrativa, vai estar comemorando o seu ano lunar, né? Seu novo ano. Não sei qual que é o animal deste ano aqui, eu acho que é coelho. Deixem nos comentários se vocês manjam aí. Cada ano tem um animal específico, tá? Então a China vai passar uma semaninha lá, curtindo esse ano novo lunar. Muito provavelmente a Europa vai seguir ainda numa expectativa positiva e Estados Unidos também vai seguir numa expectativa positiva, a não ser que dados de inflação tenham ali gerem uma certa gastrite. Não é essa a minha expectativa. Então, segunda-feira, pessoal, não temos nada de muito importante no front de notícia. Terça-feira, tá? A gente pula também um dia sem muitas notícias, mas domesticamente nós temos algumas, tá? E a gente vai acompanhar a partir do pregão aberto, tá? Nós vamos ter o quê? Tá? Estados Unidos. Mas antes do pregão abrir, pessoal, na terça-feira a gente tem inflação, tá? Aqui no Brasa. Então a inflação é o mais importante de terça-feira, importante acompanhar, principalmente você small cap, tá? Você aí small cap, falarei sobre small 11, também sobre trig 11. E às 11h45 começa a pancadaria, tá? Esse é um primeiro dado que cada vez mais, pessoal, o mercado vai olhar menos para a inflação nos Estados Unidos e mais para a atividade econômica. O soft landing, né, o pouso suave do Fed, começa a ter mais peso, a atividade econômica desacelerando menos do que o esperado, tá? E a inflação também continuando a desacelerar. Então o consenso para essa semana, acho que o mercado vai entrar com uma inflação de desaceleração, tá? E torcendo para o PMI, para as vendas de varejo, coisas do tipo, terem uma diminuição, sim, mas não muito abrupta. Então, o PMI, terça-feira, 11h45, mexe com o mercado, tá? Principalmente com o mercado gringo. Na quarta, nada de muito interessante. Na quinta, vamos dar uma olhadinha aqui. Na quinta, tem variação do PIB trimestral. O PMI já vai ser um aquecimento para isso. Então, quinta, às 10h30, importante. E agora sim. Tá, o PCI, tá, deles, importantíssimo aqui,
o núcleo do preço dos produtores, tá? Esse aqui a gente vai ter que dar uma olhadinha, tá? E logo em seguida, pessoal, cada vez mais o norte-americano vai estar olhando para o micro, tá? E tá olhando para o crescimento, tá? Então, variação de vendas, variação de bens industriais, variação de imóveis, tudo isso vai fazer preço. Vai começar a fazer mais preço até do que inflação, na minha opinião. Tá? A não ser que a gente tenha um baita de um núcleo gigante e quebre as pernas de todo o consenso do mercado. Tá? Então vamos dar atenção aí às vendas de casa, vamos dar atenção aí também aos bens duráveis. Me parece que os olhares vão ficar mais críticos para a atividade econômica, a narrativa da Faria Lima deles lá de Wall Street, e menos para o macro e no quesito inflação. Tá? Então, essa foi quinta-feira, a gente termina a semana com dados ainda reverberando aí inflação americana, tá? E terminamos por ali. Então, inflação ao produtor é a chave do negócio. Junto com essa chave, ganhando cada vez mais peso, vendas de casas novas, tá? Atividade econômica. E também tem outra venda que eu esqueci, que eu já coloquei para vocês, também importante, tá? Olhar todos os dados de economia, tá? Vão ser cruciais nesse final de primeiro trimestre, ou nesse meio de primeiro trimestre. Não estamos no final, né? Meio de primeiro trimestre. Beleza, pessoal? Feito isso, a gente passa das notícias para como o mercado vai abrir. Tá? Na segundona. Vai abrir na segundona com China, que é a principal narrativa desse primeiro trimestre, está descansando, e o minério de ferro nas máximas, com baixíssima liquidez, mas o petróleo negociando. Então, quem que vai ser um grande motriz aqui é o próximo gráfico que eu posso colocar depois do S&P. Petróleo, pessoal. O minério de ferro estaciona, deve ter uma lateralização, você da Vale aí, uma lateralização, um descanso, tá? Mas a Petrobras ainda tem alguns centavos, alguns reais que podem subir, aqueles 20% de alta dos vídeos anteriores, beleza? E o petróleo pode ser um driver bem importante, tá? Bem importante mesmo. Quem sabe o principal driver da semana. Isso ainda atrai dinheiro para emergentes. O dólar, pessoal, tende a achar fundo logo logo, tá? Entre os 103 e os 99 é o fundo do dólar que eu considero. É o fundo para o ano. E aí o dólar index, deve lateralizar, tá? O trade de shortear dólar, pessoal, quem gosta aí de trades macroeconômicos, tem um grande não, porque não é líquido, né? Mas um bom ETF aqui, que é o Wisdom Tree, tá? Ou Wisdom, na verdade, Wisdom Tree, negociado na Bolsa de Londres, que eu tenho observado aqui os movimentos dele, tá? E ele já vem aqui, esse é um gráfico mensal, tá? Ele vem a 3 meses de alta, já totalizando aí 12%, 13%, que é esse trade de, olha, mais um clima mais quente, mais ameno na Europa, o grande estoque de gás natural, China voltando, a Europa o principal destino de turismo. Então me parece que o trade passou para o velho continente, tá? E o dólar tomou essa pancada do que tomou, a Grã-Bretanha não se aventurou mais pós-Liz Truss, e o Japão, vamos assim, até aumentou um pouquinho da banda de controle do seu yield de 10 anos, ajudou também o Yen a ganhar força, DXY capotou. O DXY, pessoal, deve continuar nessa narrativa de capote. Essa semana em específico pode ser que perca essa narrativa simplesmente porque a China é o grande driver do enfraquecimento do dólar nesse momento. Está estacionada, né? Está com feriado, mas ainda assim acredito que o euro tem uma chancezinha, e esse ETF que é basicamente você comprar euro e shortear o DXY, né? Acredito que ainda tem um espaçozinho para andar até os 33? Pode ser que sim, tá? Então é um movimento macro que eu tenho observado de curtíssimo prazo, e o DXY corrobora com isso, pessoal, terminando essa queda nessa fase de preços. Tá? Então o trade pró-emergente, ele está com os dias contados, minha opinião, tá? Desse rally. Depois a gente vai ter um mercado lateral, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. Eu acho que o S&P também lateraliza mais para o segundo, terceiro trimestre. Eu já mostro para vocês o próximo gráfico, que é o mais importante, o S&P. Quem me pediu lá no Clube dos Dividendos uma análise do S&P, eu faço essa análise, pessoal, todos os dias úteis, de segunda a sexta, na TC Rádio. Eu participo da TC Rádio, principalmente por volta das 9 horas da manhã. Pulem lá no canal TC Rádio aqui no YouTube e vocês vão me acompanhar. Eu entro 9:02 na abertura do mercado futuro, mas eu falo sobre commodities, índice dólar, né? Mas falo sobre commodities e falo também sobre DXY nos Estados Unidos, principalmente S&P, tá? Então o S&P, pessoal, tá salvando a minha alma aqui, pois eu falava do principal ponto do rally natalino para se comprar 3.822, ficamos lá.
Então, demoramos aqui para sair, mas deu certo. E agora o principal ponto, um pouquinho acima, um pouquinho mais inflacionado, era o 3.924, 3.916. Pela velocidade que descemos aqui, Brunão falou, puta, vou errar essa. Mas não, deu certo. E eu acho que sim, este candle aqui, eu fico falando na rádio lá todos os dias, né? Será um candle arrependido, tá? Porque os comprados vão amassar ele. Não por muito, vão até os 4.223. Então, esse primeiro trimestre, pessoal, a gente deve ter um lugar bonito para os alocadores de recurso em ativos de risco, onde S&P para cima, comedido mais para cima, tá? S&P para cima, Europa para cima, emergentes para cima e commodities para cima, tá? E o dólar, tá? Lateral. Então, esse aqui é o mundo perfeito. Só que ele não é sustentável, pessoal. Porque nenhuma inflação no mundo desenvolvido e também no mundo emergente está controlada ainda. Está na meta. Controlada até podemos dizer que sim, né? Pelo menos já acharam um pico ali. Mas não está na meta. Então as condições financeiras estão apertadas. Tá? Então alguém aqui vai mentir. Tá? A grande segurança para 2023, qual que é o trade que vai sugar a liquidez em algum momento, na minha opinião? É o ouro, tá? Que também está subindo bastante. Então, nesse hiato de final de dezembro, entre novembro e final de novembro e dezembro, janeiro, fevereiro, talvez, mas principalmente janeiro, tudo está subindo. Todos os ativos de riscos estão interessantes. Os yields, as curvas de juros estão ou laterais ou cedendo. Tá? O Brasil está bem lateral, a gente vai olhar para isso. Então é um ano tático, sim, mas é um ano tático que nesse ou nesse início, é buy, é compra. Tá? Não tem porquê aqui você taticamente não aproveitar algum tipo de alta, porque nós temos essa expectativa que o Fed não vai precisar mais subir tantos juros, a inflação está cedendo e dados econômicos fracos ainda não batem no mercado. E a temporada corporativa dos Estados Unidos está acelerando. Então me parece que o setor de energia e o setor financeiro serão os próximos donos dos ralis nos Estados Unidos, assim como foram os bancos aqui em 2013, 2014 aqui no Brasil, tá? Bancos elétricas. Eu acho que o setor de energia, né? Petróleo, gás, oleoduto, essas coisas todas vão ser uma boa alocação. Inclusive, eu vou fazer vídeo sobre isso, né? Falando para vocês do ETF XLE, que está indo muito bem. E tem ETFs de utilities também, que devem ir muito bem, e o setor financeiro deve ir muito bem. Agora, as techs, pessoal, que são as responsáveis por esse ralizinho que pode beijar aqui os 4.200, acho difícil, mas também é alvo aqui os 4.400 ou 4.500, mas é mais difícil, está em vermelho, o cenário base é sempre um amarelo. Olha, as techs não devem ter o rally das últimas décadas, tá? Eu acho que vai vir regulação pra caramba, tá? Bastante imposto também, porque tá cheio de estado aí, com o saco cheio de ter esses monopólios aí, criando dificuldades nessa comunicação de protestos esquisitos e de teorias das conspirações. Então acho que o setor Big Tech deve sofrer uma paulada, além do fato de que os juros não deve ser cortado tão cedo. Então, setores defensivos devem ser, e dividendos, né, devem ser os principais a atrair capital. Ou seja, pela primeira vez nos últimos 10 anos, valor é melhor do que crescimento, tende a performar melhor do que crescimento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já está acostumado com isso, né? Então, os Estados Unidos, pessoal, para cima, a não ser que a gente tenha inflação muito fora do esquadro, e as atividades econômicas, por mais que possam vir fracas, se vier levemente fraca, vendas de imóveis que eu falei para vocês ali e tal, o mercado ainda vai gostar, tá? Porque esse soft landing, tá, com esse tipo de dado ainda é uma possibilidade e ganhou força na sexta-feira, principalmente na sexta-feira. Então, de olho aí nos 4.112, nos 4.223 do S&P. Tá? Um hiato, pessoal, esse ano de 2023, que com tudo subindo nesse curtíssimo prazo, China grande protagonista, tá? Para deliberar também os emergentes a participarem dessa corrida. Brasil, pessoal, juros. Então, tá Lula dependente, o juros abre para 13,32, 13,5, e é o cenário que eu espero que chegue no começo da semana, por isso que o começo da semana pode ser meio chato para o small cap, tá? Falei isso no vídeo da Magalu, mas durante aí o mês de janeiro, que vai estar acabando, fevereiro, pessoal, o fluxo dos juros ainda é de terminar esse fechamento nos 12. 12,04, 11,72. Ao completar esse nível, pessoal, aí acabou o nosso fechamento de juros. Ele vai fazer a mesma coisa que fez nas outras duas PECs. Tanto a precatório como da eleitoral, ele vai fazer a mesma coisa na PEC da transição. Fechar parecido ali, rimando, na mesma magnitude. É isso que eu espero. A única diferença, pessoal, é que a gente já está sabendo lidar. Lula
No microfone, dificuldade com small caps. Haddad, Tebet, Alckmin, todo o resto, para falar a verdade, Padilha, são todos o PT tem essa dinâmica de governar com fogo amigo, né? Então a gente vai ter que sobreviver a isso e os juros também. Por enquanto, nenhuma medida foi tomada para fazer os juros abrir. É na narrativa. Então a narrativa é do copo meio vazio, com o Lula falando, então juros para cima. Quando vem algum extintor aí, a narrativa volta a ser um copo meio cheio. A China, esse trade da China deve ajudar a gente. Tá? Então nós temos aí, pelo menos esse mês de janeiro ainda, de alta para as small caps, minha opinião, não acabou. Tá? E aí, falando de small caps e de juros, tá? Eu começo com o Trig 11. O Trig 11 eu tenho a expectativa aqui que ele venha para os 35,94, estamos a 34 hoje, então existe mais uma ondinha curta, mas existe, tá? Nesse começo da semana pode sofrer aqui essas quedas que eu comentei com vocês, 31,97, 33,52 pela abertura dos juros. Beleza? Vídeo da Magalu, soltei essa semana. O Small 11, mesma coisa, tá? Tem aqui uma dificuldade nessa subida? Tem, mas o alvo continua sendo um pouquinho acima do 100, 101,76, 98,91, mais um reteste ali. E se abrir os juros no começo da semana e os small caps sentirem, 92,79. Beleza? Lembrando, pessoal, para esse ano de 2023, dificilmente um resultado ruim de uma empresa específica, small cap, de economia doméstica, vai fazer preço negativo. Está muito no preço. Então a gente vai ter que setar o nosso cérebro para dizer, olha, quando o resultado vier ruim, já está precificado. Tá? Então o mercado vai olhar nas entrelinhas e talvez até suba depois de um prejuízo, por exemplo. Tomem cuidado com isso. Essa é a dinâmica, porque nosso ciclo de juros está acabando de alta. Tá? Então agora o micro ainda não faz preço. O micro que eu digo, o fundamento ainda não faz preço, ainda é o macro. Tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque está todo mundo da Faria Lima dizendo, olha, a vida não está fácil para as varejistas, por exemplo, com juros desse tamanho, mas ele tende a cortar. Beleza? E Brunão aqui, eu não falei do petróleo, né? Então vamos falar do petróleo rapidamente. Tá? Deixa eu vir aqui para as commodities. Tá? O minério de ferro, começando com o minério de ferro, deve dormir, perder volatilidade na semana, tá? Mas ainda assim tem levemente alvos para cima, entre 133 e 139. Então só apertar stops do setor na B3, tá? Não vejo ainda a reversão, mas o minério tem o cenário base em amarelo, tá bom, pessoal? Tem que alertar para vocês aqui para o meu cenário. Máximo 139, estamos próximos, e mínimo 88,15, tá? Então, nesse momento, a assimetria do minério é negativa. Tem mais chão para cair do que para subir. E é só isso que eu falo, que eu quero dizer quando só vai apertando os stops aí. Tá? Ou para quem é holder, não gira patrimônio, talvez começar a olhar em aportar menores, aportar a menor quantia. Tá? Essa seria a expectativa do minério de ferro. Tá? E ainda não vejo interessante comprar put, vender call, porque tem chão para andar ainda. Tá? Não está no fim, não chegou ao fim, na minha opinião. E o crude oil aqui, pessoal, o Brentão, o petróleo, esse tem uma semana que eu tô com uma expectativa legal, tá? Não de super altas, mas de consistentemente dias compradores, tá? Até os $90 aí pode ser uma primeira parada, tá? E de repente ele pode sentir em uma variação de estoques de petróleo, por exemplo, tá? Uma super invasão chinesa na Europa de turismo, avião, petróleo. Então, pode ser que o petróleo dê uma pancada para cima até os 103, 105. Tá? Então, esse é o trade dos emergentes aqui. Ó. Se isso acontecer, pessoal, a gente vai conseguir afrouxar um pouco o fiscal. Faria Lima vai dar menos peso para as entrevistas do Lula, porque a arrecadação tende a subir. Tá? Porque, de novo, temos aí um mini rally das commodities. Estamos em 2012, 13, pessoal. Para mim, esse é o cenário. Tá? Eu sempre trago isso para vocês. Beleza? Eu comentei em vídeos anteriores, cuidado, né, com Suzano e Klabin. Eu tenho Klabin, que seria ali o melhor short para janeiro, tá funfando. Então, de ideias de alocação macro, pessoal, continua, tá? Suzano para mim até os 44,18, 44,10. Então, continuo com a mesma cabeça. Passado da Suzano, onde o Bruno, o que eu estou movimentando? Eu comprei lojas Renner, tá? Não é recomendação aqui, pessoal. Eu comprei lojas Renner, tá numa dificuldade danada, tá? Eu tenho ainda aportes em 17,34 e 18,23, se não me engano, né? Mas principalmente 17,34, tá? Só fiz o aporte em 19,75 e 19,40, se não me engano, foram os dois aportes que eu fiz de pontos técnicos, e o alvo que eu tenho é 23 e 24,16, tá? Em lojas Renner, 23 e 24,16. Não sei se vai dar, é um trade aí trimestral
que eu aposto aí na Lojas Renner como uma senhora empresa aí, para que os fundamentos não façam preço, mesmo se vier ruim. Teve uma notícia da C&A que foi ruim, mas já mentiram, né? Já desmentiram, perdão. Então, Lojas Renner é a parte long que eu tô para esse primeiro trimestre, com quase 4 posições em aberto. Dessas 4, 2 foram startadas, e o alvo é em R$23, mas principalmente R$24,16. Tá? Então, Lojas Renner seria ali essa expectativa que ela pode ficar aqui o mês de janeiro, o mês de fevereiro, março, não sei, lateralizando, ainda em declínio, mas em algum momento neste ano aqui, tá? Bate os 24,16. Essa é a minha expectativa, seja no corte de juros, no segundo semestre, ou seja numa especulação aí de algum boom que nós tenhamos aí de fechamento de juros e ela galopa para cima. Então esse é o trade que eu vou olhar para ela, e eu erro se ela passar muito tempo ou tiver algum sinal de venda muito forte abaixo dos 17,34. Então a Lojas Renner, eu utilizo aqui o gráfico semanal. Olhei muito para o IFR, que eu falei para vocês, venho falando para vocês, que é o principal indicador para esse ano aqui, na base semanal. Então tá ali os 18,77, 19,40 e poucos e 19,75. Tá faltando só o 17,34 que não tocou. Seriam as regiões ali que eu tenho interesse em abrir posições compradoras. Tá? Abaixo dos 15,56, a depender do evento, eu stop, errei, tchau, porque eu estou posicionado em ações. Tá? E 24,16 é o alvo ali, 23, 24,16, depois 26,32 também acabam sendo interessantes. Não inverte tendência, mas como eu falei, eu estou com essa expectativa que as small caps, elas perdem a tendência de queda de 2021 e lateralizam. Não ganha alta. Tá? Esse é o cenário para as small caps. Enquanto os juros, na outra onda, perde a tendência de alta de 2021 para frente e ganha lateral. Quando cortar, pessoal, os juros inverter, tá? Com certeza as small caps, com certeza, eu espero que as small caps bem antes já tenham invertido. Tá? Então eu não sei dizer quando que isso vai acontecer, tá? Por isso que algumas apostas bem, vamos dizer assim, conservadoras, entre aspas, né? Porque não deixa de ser um trade, eu vou fazendo. Eu escolhi a Lojas Renner e também comprei essa aqui. Essa aqui é bem especulativa. Eu comprei call longa da Edux, certo? Então esses são os dois aqui, e eu tenho como alvo mínimo para a Edux, tá? Os 13 e 22. Tá? São as duas posições long que eu tô nesse trade emergente de primeiro trimestre, mas também de repente pegar algum tipo de movimento de fechamento de juros nesses próximos meses, tá? Então essas seriam as duas alocações. Falando de dólar, pessoal, dólar para mim nesse momento, gráfico diário, sente o VWAP, literalmente sente o VWAP. Então muita dificuldade aqui para o dólar continuar subindo. O dólar continua fraco no mundo, mas essa semana, feriado chinês, podemos subir. Então tome cuidado, pessoal. O dólar, seja com entrevista do Lula, narrativa, tá? Ele é 5,318, tá? Tudo acima do 5,318 e do 5,39, aqui 5,37, aí é a chance de se apostar contra. Nesse primeiro semestre, essa vai ser minha opinião. No segundo, se a gente tiver que cortar juros pela atividade fraca, etc., ou pela inflação ter batido na meta, que é quase impossível de pensar, mas vamos pensar assim, aí eu não vendo mais dólar com essa certeza de que o macro está empurrando ele para baixo. Por enquanto tá. Beleza? Então, assim, espero que ele não vá no 5,318, tá? Mas se Brasília ajudar, vai ser bacana, porque a China vai estar fechada. Então, vamos dizer assim, o Brasil vai estar muito mais rodeado de brasileiros, e os brasileiros são mais críticos aí a qualquer tipo de notícia política. Beleza? Então, o dólar é esse o cenário que eu tenho. O Ibovespa bem lateral, tá? Correndo aqui contra o tempo, já temos 22 minutos, pessoal. O Ibovespa é, como eu falei, né, o cenário que eu tenho para o ano de 2023 é o mesmo de 2022 e o mesmo do final de 2021. Ou seja, estamos em 2010 a 2014, 13, tá? Lateral, entre essa lateralização, vocês perceberam, né? Tem bons ralis, tá? E aí, você, especulador, pode tentar aproveitar, né? É sempre muito difícil, tá? E você, holder, a grande preocupação que eu tenho aqui no canal para trazer valor para vocês é dizer, poxa, tem boas compras para se fazer, tá? Tem boas compras, aumentar a intensidade embaixo, diminuir a intensidade das compras em cima. Nós já temos esses pontos em cima, tá? E embaixo.
Então nós já temos esses pontos. Tá? Entre os 102,915 para baixo é onde eu gostaria de aumentar aportes. Do 114,725 até o 123 ali é quando eu diminuo os aportes se eu sou holder. É dessa maneira, utilizando o índice Bovespa como o cobaia. Tá? Eu acho que a gente ainda tem pelo menos, pessoal, um aninho ali. Um ano não. Pelo menos seis meses de lateralização. Tá? Até que a gente encontre de novo um 2016. Tá? Um 2016. Eu ainda acho que o mundo vai ficar multiglobalizado, o que é pró-inflação. Vários países mudando seus parques fabris aí para dentro de casa. Isso deve aumentar um pouco os preços dos produtos e etc. E aí, emergentes se dão bem, porque a inflação tende a continuar um pouco mais alta, porque isso é inflacionário, não teremos mais um único país deflacionando ali toda a economia global como foi a China. Acho que esse boom da China não vai ser tão grande. No máximo, a China deve crescer aí 6%, 6,5% em 2023, o que não carrega os seus 10, 12, 14 da primeira década dos anos 2000. Tá? Então, eu vejo que o Brasil, mesmo com China, continua lateralizado. Tá? E a gente vai ter que esperar aí o inverno acontecer nos Estados Unidos. Tá, uma recessãozinha lá, alguma coisa do tipo, para tentar chegar em 2016 de novo. Tá? Tentar chegar em 2016 de novo. Por enquanto não estamos, minha opinião. E aí eu finalizo para os traders aí, pessoal. A gente abre a semana, tá consolidado. Então o índice voltar para 111,250, 111,280, super normal. Tá? Super normal. Até onde eu aceito uma queda do índice hoje, pessoal? Até os 108, tá? 645. Então, os dois principais pontos para a semana são 114,725 para cima, 108,645 para baixo. Tá? Vai ser muito chato se a gente romper o 108 e vai ser muito bom se a gente romper o 114, pessoal, porque aí provavelmente a Faria Lima vai estar dando de ombros para a curva de juros e vai estar mandando bala e vai falar assim, ó, vamos com tudo. Tá? Por enquanto, a curva de juros não está pedindo 116 e o 116 é simbólico para mim, tá? Porque foi ali onde no pré-eleição a curva de juros estava, tá? E nós fomos até os 118, 116 ali, tá? Então tá um pouquinho acima, tá pedindo aqui uns, tá justo o Ibovespa hoje, 111, 112, por ali, tá? Se de repente os juros martelar para baixo, show, pessoal, é a oportunidade. Quem correu o risco no começo do ano vai colher. A minha única dica para vocês é que, olha, a colheita não é tendência. Se bater no 123,500, no 118,420, no 114,725, pessoal, pode cair 10, 15 pontos de uma hora para outra. O mundo está muito travado. Esse trade de emergentes, na minha opinião, tem o destino final, no caso do Ibovespa, venho falando para vocês, no 123,500. E aqui a gente deve voltar de novo para o 102, para o 101, 180. Então acostumem com a lateralização por hora, e aí, pelo menos é o meu cenário base, e aí quando nós tivermos aí um crescimento global mais pujante com baixa inflação e bancos centrais diminuindo juros e o dinheiro não tendo mais para onde ir, não é para o ouro, não é para o dólar, não é para bonds, não é para treasuries, é sim para bolsas, aí sim nós vamos ter de novo fluxo indo para small cap, fluxo vindo para o Brasil com mais consistência e não só Petrivale, tá? Que acabam sendo aí petróleo, minério de ferro. Beleza, pessoal? É isso. Aquele vídeo mais compridão, perdão aí a demora, 25 minutos, 30 minutos, mas aquele vídeo do domingão para falar para vocês qual que é o meu cenário para a semana. Um abraço.